Vamos começar com uma imagem forte. Pensem numa superpotência global, o centro de tudo, do comércio, da cultura, que de repente, em questão de horas, simplesmente desmorona. Essa não é uma história moderna, mas é uma das alegorias mais impactantes já escritas, a queda da Grande Babilônia. E a história já começa com tudo, sabe? Não é um sussurro, mas um grito que ecoa lá dos céus. Um anjo poderoso anuncia um evento assim cataclísmico que está prestes a abalar as fundações do mundo. E que cidade era essa? A Grande Babilônia era vista como o epicentro da corrupção, um poder que seduziu o mundo inteiro. A queda dela, então, não é um acidente da história. É apresentada como um ato de julgamento divino. Os motivos para esse colapso são devastadoramente claros. Não se trata de um único erro, não. Estamos falando de uma corrupção sistêmica que envenenou tudo que tocou, desde os palácios dos reis até os mercados dos comerciantes mais ricos. E para entender a profundidade da arrogância dela é só ouvir suas próprias palavras. Ela se via como uma rainha eterna, imune ao sofrimento, sabe? É aquele orgulho clássico que cega a pessoa e que sempre vem antes da ruína. A punição que vem em seguida não é um declínio gradual que acontece aos poucos. É um colapso total, uma catástrofe que acontece com uma velocidade que a gente nem consegue imaginar. E, como vamos ver, tudo se resume a um número: 1. Os primeiros a lamentar são justamente aqueles que mais se beneficiaram dela, os reis da terra. De uma distância segura, eles assistem ao fogo consumir a cidade. E não é com tristeza, é com terror, temendo que o próprio fim deles esteja próximo. O lamento deles não é bem de perda, mas de puro choque. Como é que um poder que parecia eterno pôde ser reduzido a cinzas tão rápido assim? E aqui, pela primeira vez, a gente ouve o refrão aterrorizante dessa história. O julgamento da cidade aconteceu em apenas 1 hora. Depois dos reis, vêm os mercadores. Se os reis tinham o poder político, os mercadores eram um motor econômico da Babilônia. E a riqueza deles era algo lendário. A lista de mercadorias perdidas é uma coisa impressionante. Tinha de tudo: ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, madeira aromática, marfim, bronze, ferro, mármore, canela, especiarias, vinho, azeite, gado, cavalos e o mais terrível de tudo, o comércio de vidas humanas. Cada item aqui representa uma artéria do comércio global que de repente parou de pulsar. Percebam que o lamento deles não é pela cultura ou pelas pessoas da cidade. Eles choram pela perda do mercado, a fonte de suas riquezas inimagináveis, que simplesmente evaporou na frente deles. E, de novo, o mesmo refrão de desespero. Toda aquela riqueza, acumulada ao longo de gerações, foi aniquilada em uma única hora. Essa onda de choque da queda se espalha pelos mares, atingindo todo mundo que dependia do comércio marítimo da Babilônia, dos capitães em seus navios até os marinheiros mais simples. Num gesto de luto profundo, eles jogam pó sobre a cabeça. O choro deles é pela grande consumidora, a cidade que os tornou ricos e que agora simplesmente não existe mais. E então, ecoando pela terceira vez, a frase que sela o destino da cidade e de todos que dependiam dela: tudo acabou em 1 hora. Mas enquanto o mundo lamenta a perda de sua riqueza, a narrativa dá uma virada dramática, uma mudança abrupta de perspectiva. Enquanto a terra chora, o céu recebe uma instrução: celebre. E a essa celebração se juntam santos, apóstolos e profetas. E a razão para essa alegria celestial é revelada. O que para a terra é uma catástrofe econômica, para o céu é a chegada da justiça. As contas, finalmente, estão sendo acertadas. Para que não reste nenhuma dúvida sobre o quão permanente é essa queda, a história termina com um ato final, bem simbólico, garantindo que a Babilônia nunca mais vai se erguer. Essa ação poderosa simboliza uma finalidade da qual não há retorno, como uma pedra que é engolida pelo mar. Acabou. O que resta no final não são ruínas gloriosas, mas um silêncio assustador. A música, o trabalho, a luz, a alegria, toda a pulsação de vida que definia a cidade foi extinta para sempre. No fim, todo o luxo e a riqueza desapareceram. E a única coisa que restou foi a evidência da injustiça da cidade. E assim, essa história de milênios sobre uma cidade julgada por sua arrogância e materialismo ecoa até hoje, nos forçando a perguntar o que, ou talvez quem, é a Babilônia em nosso próprio tempo.